Sejam muito bem-vindos, nós cumprimentamos a todos vocês na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, e eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, lá no capítulo 6, versículo 7. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia para que a gente possa ler a palavra do Senhor. Gálatas, capítulo 6, versículo 7, assim diz a palavra do Senhor: Não se deixem enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. O versículo nos fala sobre a lei da semeadura e colheita. E a pergunta que nós vamos fazer para o texto hoje é: o que nós estamos semeando? O apóstolo Paulo escreve essa carta aos Gálatas, a igreja que estava na Galácia, os cristãos que viviam nessa região, provavelmente entre os anos 48 e 53 depois de Cristo. A carta tinha como propósito informar e fundamentar a igreja que nós somos salvos pela graça de Deus e justificados em Cristo Jesus, e nada mais precisava ser acrescentado. O sacrifício já havia sido feito, o sacrifício perfeito, único, pelo Senhor Jesus Cristo, o sacrifício de uma vez por todas. O que nós precisávamos agora é crer, olhar para essa história da redenção e crer que Jesus esteve em meio a nós em vida, nos ensinou a viver, morreu e também ressuscitou para que a gente obtivesse o perdão dos pecados, para que a gente fosse liberto do poder do pecado. Esse é o contexto dessa carta aos Gálatas. E a carta aos Gálatas vai falar sobre tão somente salvação. E o texto que nós estamos lendo e tratando é o apóstolo Paulo orientando e exortando a igreja para que eles não fossem enganados e também não se deixassem enganar. De Deus não se zomba, nós não podemos incorrer nesse erro. Porque um dos atributos de Deus é a onisciência, a capacidade de tudo saber, de tudo sentir, de tudo ouvir. Deus tudo vê. Deus é um Deus 24 horas por dia. O Salmo 121 afirma isso. Deus não dorme, Deus não cochila, Deus não dormita e assim por diante. Então Deus nos orienta pela sua palavra, que é verdadeira, que precisa ser regra de fé e prática em nossas vidas. E Deus nos informa que tudo vê, tudo sabe. Deus é onisciente. Mas o que significa zombar de Deus? Zombar de Deus é não reconhecer que Deus é Senhor, Deus é santo. Zombar de Deus é fazer pouco caso, caçoar, escarnecer, estar indiferente para com as coisas de Deus, o chamado de Deus, a palavra de Deus, as orientações de Deus, a instrução de Deus ao seu povo. Os seus ensinamentos, as suas promessas, seria o mesmo que dizer: eu tô nem aí, tanto faz. Zombar de Deus é estar indiferente aos seus ensinos, suas instruções para o nosso viver. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, nos informa, em 1 Coríntios capítulo 6, versículos de 9 a 11, que os maldizentes não entrarão no reino de Deus. Os maldizentes não entrarão no descanso de Deus. No versículo 11, ele assim nos informa: assim nós éramos. Mas a boa notícia é que Deus teve misericórdia de nós e em Cristo nos perdoou, nos libertou do poder do pecado. Em Cristo nos justificou e justificados agora somos inseridos em um processo chamado santificação. Glória a Deus. Aleluia por isso. Segunda parte da nossa mensagem, ela vai nos informar sobre as consequências da lei da semeadura. Observe o texto. Pois o que o ser humano semear, isso também colherá. A sua Bíblia pode estar ali homem, mas homem ali é ser humano. Pois o que o ser humano semear, isso também colherá. Lei da semeadura. Por determinação divina, colhemos o que plantamos. Isto é uma lei, muito conhecida como causa e efeito, ou seja, está vigente, funciona. Exemplo, o agricultor que semeia trigo espera colher trigo, é uma lógica. Já pensou no caos instalado? O que seria se isso não acontecesse? Plantar trigo e colher outra coisa?
Nós devemos semear com intensidade, com abundância. O apóstolo Paulo também orientou e alertou a igreja em Corinto. Lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. 2 de Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Aos Romanos, no capítulo 2, versículo 6, ele escreveu: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Voltamos à nossa pergunta: o que nós estamos semeando? E a resposta é simples. O que nós semearmos, com certeza colheremos. E o que nós precisamos? Essa é a terceira parte da nossa mensagem. Nós precisamos de sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios capítulo 1, versículo 7, Provérbios capítulo 9, versículo 10, nos informa sobre isso. A compreensão de quem somos nós e quem é Deus precisa provocar em nós temor a Deus. Deus nos convida a refletir sobre a sua vontade para as nossas vidas e obedecer a sua palavra, pois a desobediência desagrada a Deus. Isto é, pecar contra Deus. Temor aqui é o devido respeito, é a reverência que nós devemos ter. Deus é santo, amoroso, rico em misericórdia. Deseja o melhor para cada um de nós. Precisamos responder positivamente a esse tão grande amor de Deus. Deus nos concede todos os dias oportunidades várias de nos voltarmos para Ele, de nos arrependermos. É verdade. As suas misericórdias se renovam todos os dias em nossas vidas. E sabedoria é o que nós precisamos, pois somente a sabedoria nos dá condições de aplicarmos, de canalizarmos o conhecimento que nós já possuímos e errarmos o menos possível. A sabedoria, ela nos permite fazermos boas escolhas orientadas pelo Espírito Santo de Deus, que também nos ajuda a tomar decisões acertadas. Tiago nos orienta como pedir sabedoria a Deus. Tiago capítulo 1, versículo 5. Se alguém ou algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e ser-lhe-á concedida. E lhe será concedida. Não é condicionada a nada, é só pedir com fé, pedir sem duvidar. Portanto, aproxime-se de Deus. Estreite o seu relacionamento com Deus. Isso revela sabedoria. Isto sim é ser uma pessoa sábia. Concluindo, devemos nós fazer o bem, não interessa a quem. Devemos lançar boas sementes. Nós nada trouxemos para esse mundo, nós nada vamos levar. O texto é muito claro. Leia Gálatas capítulo 6, versículos 9 e 10, junto comigo. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, e se não desanimarmos. Versículo 10, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Lembre-se, se você não for uma bênção em casa, primeiramente, você não será fora. Não adianta você querer ser uma bênção fora, se você não é uma bênção primeiramente em casa. O convite de Jesus ainda está de pé. Venham a mim todos os que estão cansados e eu vos aliviarei. Jesus afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Uma breve oração com você. Deus, em nome de Jesus, concede a cada um de nós sabedoria. Sabedoria que vem do alto. Sabedoria que vem do Senhor. Sabedoria que vem de Deus, sabedoria que vem do Espírito Santo. Em o nome de Jesus oramos, e que a graça, a maravilhosa graça de Deus, o amor do Pai, as comunhões, as consolações, o encorajamento do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, não somente hoje, mas sempre. Em nome de Jesus nós oramos. Deus os abençoe. Abraços.